minha chamadinha aqui, Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Rafaela e Vitória. Tudo bem com vocês? Sim, com o senhor. Tudo bem. Tranquilo. Turma, vocês vão entrar no Positivo On e abrir aquela atividade que vocês fizeram lá na sexta-feira. Lembram dela? Sim. Sim. Então, nós vamos fazer a correção dela hoje, né? Vou compartilhar aqui com vocês a telinha e mostrar para vocês aí o exercício, né? Os 10 exercícios que foram passados aí, foram 10? Foram. Vamos corrigi-los. Abriram aí? Sim. Então, procura esse exercício que eu coloquei na tela aí sobre a rosa dos ventos. Vejam lá. Acharam? Eu já. Então, essa rosa dos ventos... Qual foi a trilha mesmo? Qual é o quê? Qual que foi a trilha mesmo? Que eu não lembro qual que é. Tá vendo lá aí Tá na em tela? avaliações. Tá vendo lá na tela? Sim. Esta aí. Pessoal, rosa dos ventos, então, a gente constrói uma estrutura como esta. Vejam aí na luzinha. Tá dando para enxergar a lousa? Sim. Então vejam que eu tenho os pontos cardeais, são formados aqui por essas retas. Norte, sul, leste, oeste. Leste onde nasce o sol, oeste onde se põe o sol, ponto cardeal norte, ponto cardeal sul. E eu ainda tenho na rosa dos ventos essas outras direções. Então, aqui, seta aqui, seta aqui. E aqui também a mesma coisa. Coloco lá. Opa. Seta aqui, seta aqui. Notem que na rosa dos ventos, eu tenho direção aqui, combinação de norte com leste, ou seja, nordeste, combinação de leste com sul, eu tenho o nosso sudeste, combinação do sul com oeste, sudoeste, combinação do norte com oeste, noroeste. Então, eu representei a rosa dos ventos aqui, todos esses pontos, né? Essas retas se cruzam nesse ponto. Ele chama esse ponto de ponto P. Ponto P. E aí, ele coloca, né, a representação das outras direções como sendo pontos A. Ele coloca um outro ponto B. Aqui ele chama de ponto C. E aqui ponto D. Tá certo meu desenho aí, turma? Sim. Sim. Esses pontos, então, vocês observam aí que eu tenho os pontos cardeais, que são os principais, norte, sul, leste e oeste, e os outros pontos, que são chamados de pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, né, e sudoeste. Então, vejam que a gente fez a representação dele aqui na nossa rosa dos ventos, e vamos ter que responder aí a essas afirmativas se são verdadeiras ou se são falsas. Então, vamos lá. A primeira afirmativa, a medida de NFL é de 90 graus, o ângulo NFL, esse ângulo é formado, então, pelo ponto N, depois eu tenho que procurar o ponto F, esse é o ponto F mesmo? Não, NP, desculpa. Então, entre o ponto N, o ponto P e o ponto L, eu tenho esse ângulo aqui, ó. E esse é o ângulo reto, 90 graus. Então, esse ângulo N, P
L vale 90 graus. É o ângulo reto. Então, a afirmativa é verdadeira. Agora ele quer saber a medida do ângulo APB. O ângulo APB vai ser formado aqui pelo ponto A, P e B. Notem que esse ângulo APB, então é um ângulo que vai se formar aqui, ó. Ângulo APB. E vejam que as retas aqui são perpendiculares. Então, esse ângulo é de 90 graus. Ele falou aí que esse ângulo é de 135. É falso. No item C, fala das nossas retas, né? LPS e OPS. Aliás, os ângulos, né? LPS e OPS. Eles são congruentes? Se forem congruentes, eles têm o mesmo tamanho, a mesma dimensão, a mesma medida. O ângulo LPS, ele vai se formar aqui. L, P, e aí procura o ponto S. LPS. Esse ângulo também é o ângulo reto. Então, o ângulo LPS, L, P e S, desculpa, não é o ângulo reto nesse caso aqui, sim, vai ser porque são perpendiculares, né? LPS, eu tenho 90 graus. Ângulo reto. E o ângulo OPS, então esse ângulo OPS vai ser aqui, ó, O, P e S. Ele também, OPS, também é um ângulo reto. Também é 90 graus. OPS também vale 90 graus. Significa que os dois são congruentes. Têm a mesma medida. Os dois têm 90 graus. Então, a afirmativa é verdadeira. Aí ele se refere aqui ao seguinte. NPS é um ângulo reto? Vamos ver quem é o NPS. N, P e S corresponde ao ângulo de meia volta. É um ângulo de 180 graus. NPS. Se NPS é o ângulo raso de 180 graus, não é o ângulo reto, né? Então, falso. O ângulo CPO mede 45 graus e é um ângulo agudo. Vamos achar o ângulo CPO. Então, o ângulo C, P e o O, o nosso ponto O vai estar aqui. Então, vejam, C, P e O. É este ângulo aqui, ó, pintadinho aqui, ó. C, P, O. Quanto é que ele vale aqui? Bom, se o ângulo reto que se forma aqui, ó, é de 90 graus, esse ângulo CPO, ele tem a metade desse valor, que é onde está passando essa reta. Se a metade de 90 graus, portanto, ele vai ter 45 graus. E um ângulo que mede entre acima de 0 e abaixo de 90 graus, ou seja, entre 0 e 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Então, esse ângulo, né, CPO, de fato, tem 45 graus e é um ângulo agudo, verdadeiro. Tudo bem, turma? Sim. Dúvida aqui ou não? Não. Vamos para o exercício 2. Então, aqui no exercício 2, ele está mostrando uma tesoura, né? Então, a tesoura apresenta alguns ângulos devidamente marcados. Então, mostrou aqui, né, uma das faquinhas da tesoura e outra faquinha da tesoura. Ele passou duas retas aqui, que se cruzam aqui no centro, que é o encaixe da nossa tesoura. E ele quer saber que ângulos são esses destacados, o ângulo azulzinho e o ângulo verdinho. Bom, vou desenhar aqui para vocês como é que nós fazemos isso.
Então, vamos traçar duas retas representando a tesoura. Então, aqui eu vou traçar uma primeira reta, representando a primeira faquinha da tesoura, e vou passar outra reta, representando a outra faca da tesoura. E reparem, então, que eu tenho a formação de dois ângulos. Aqui é o ponto onde as retas se cruzam. Eu tenho um primeiro ângulo aqui em cima e outro ângulo aqui embaixo. Pessoal, os ângulos que se formam no vértice, onde as retas se cruzam, nós chamamos de ângulos opostos ao vértice. Então vejam que eu tenho aqui um vértice, que é um ponto onde eles vão se cruzar, as duas retas se cruzam, forma-se um primeiro ângulo entre essas duas retas em cima, e oposto a esse vértice, o ângulo de baixo. Se eu chamar esse ângulo de cima de ângulo A, e chamar embaixo o outro ângulo vermelhinho de B, nós temos que os ângulos que são opostos ao vértice são congruentes. Tem a mesma dimensão, tem a mesma medida. Então, eu posso afirmar que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, que é o ângulo oposto ao vértice. Tudo bem? Sim. Muito bem. Então, a alternativa correta aí, nós temos que procurar. Os ângulos destacados são o quê, então? Eles são opostos ao vértice, opostos pelo vértice, né? E, além disso, eles são congruentes. São congruentes porque eles têm a mesma medida. E mais ainda, eles são ângulos agudos. Por que que eles são agudos? Porque o tamanho deles é menor do que 90 graus. Ângulos que têm, então, uma abertura que vão variar entre 0 e 90 graus, maiores do que 0 e menores do que 90 graus, serão ângulos agudos. E se são opostos pelo vértice, são congruentes, têm a mesma dimensão. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos lá para a afirmativa 3. Afirmativa exercício 3, né? Localizem aí na sequência de vocês esse exercício, que não deve estar na mesma sequência, acho eu. Localizaram aí? Acharam aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Você sabia que até mesmo na aplicação de uma medicação na veia, diferentes ângulos são usados? Há diferentes tipos de injeção. Tudo vai depender de qual parte da pele se injetará o medicamento. Então, você tem aqui a pele da pessoa formada, você tem a epiderme, que é a porção mais externa aqui, a primeira camada. A camada seguinte é a derme, que está aqui em amarelinho, né? E, finalmente, aqui em rosa, você tem o músculo. Então, as formas de aplicar a injeção pode ser uma injeção intramuscular, essa azul, onde você coloca aqui a sua seringa neste ângulo, para fazer aqui a aplicação. E você tem, então, um ângulo aqui que já dá para perceber que é um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto com relação à pele. E veja que é uma injeção que vai mais profunda, a agulha dela é maior, para atingir o músculo. Então, intramuscular. O outro tipo de injeção é chamada, então, de subcutânea. Ela está aqui rosinha. Essa subcutânea você pode aplicá-la também num ângulo de 90 graus, desde que você use uma agulha menor, porque você quer atingir a região da derme. Você pode fazer essa aplicação tanto em 90 graus, quanto fazendo um ângulo, né, um pouquinho mais inclinado aqui. Vai atingir a derme. E você pode fazer a injeção intradérmica. Na injeção intradérmica, você está interessado em aplicar o medicamento na epiderme. Então, a inclinação da sua injeção
tem que ser mais acentuada, né, mais agudo, para que você atinja somente a região da epiderme e aplique o medicamento nesse tecido. E aí ele fala aqui, ó, a aplicação a seguir é subcutânea. E o ângulo de aplicação da agulha em relação à linha do braço correspondente, que corresponde à bissetriz do ângulo indicado pelo arco. Então veja o que aconteceu aqui. Tá o braço da pessoa. Aqui eu tenho a linha horizontal, que corresponde ao braço. Eu tenho aqui uma reta que está me indicando o ângulo reto, uma reta perpendicular à nossa horizontal, então eu tenho 90 graus. E ele disse que a aplicação da injeção aconteceu na bissetriz. Bissetriz, então, seria uma reta que parte aqui do ponto onde se forma o ângulo e divide esse ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais. Ora, se esse ângulo que está partindo na bissetriz está sendo uma bissetriz do ângulo reto de 90 graus, então esse ângulo deve ser de 45 graus. Divido 90 por 2, né? A aplicação está na direção da bissetriz. Então, qual que é a nossa resposta aqui, pessoal? 45 graus. Tudo bem? Sim. Posso ir adiante? Pode. Pode. Tá aí a nossa situação, né? Na figura a seguir, você tem aí o ângulo EOA, o ângulo AOC, que são suplementares. E AOC e COD também suplementares. E a semirreta OB é a bissetriz de AOC. Ele quer saber quais são as medidas dos ângulos DOB e de EOA. Quais são essas medidas? Vou desenhar aqui na lousa para a gente poder enxergar melhor como é que isso acontece. Vamos lá. Aqui vai a nossa primeira reta horizontal. Essa primeira reta horizontal, ela é formada pelos pontos E e C. Então aqui eu tenho o ponto E e aqui o ponto C. Vai passar uma outra reta AD pelo ponto O. Então vai passar uma reta AD aqui. Tá lá. Nessa reta AD eu tenho o ponto A aqui e o ponto D aqui. E finalmente uma bissetriz que vai ser OB. Essa bissetriz passa aqui. E aqui é o ponto B. Muito bem. A informação que ele nos deu é que o ângulo EOA, então esse ângulo E, O e A, e o ângulo AOC, então eu tenho aqui o ângulo EOA, e depois eu tenho o ângulo AOC. Então, AOC, esse ângulo aqui, AOC. Ele disse que eles são ângulos suplementares. Se eles são suplementares, significa que a soma dos dois vai me dar 180 graus. Então, a soma do ângulo EOA mais o ângulo AOC vale 180 graus. São ângulos suplementares. E ele diz também que o ângulo AOC e COD
Então, esse ângulo AOC que eu já sei, e COD. É este ângulo aqui. Também são suplementares? Também são suplementares. Então, a soma desse ângulo AOC mais o ângulo que é suplementar a ele, COD, se são suplementares, a soma deles dá 180 graus. Muito bem. Quanto vai medir o ângulo DOB e EOA? O ângulo DOB é esse ângulo aqui. Então, tá aqui, ó, DOB. E o ângulo EOA vai ser esse outro ângulo aqui, ó, EOA. Quanto vai medir, então, pessoal? Sabendo que este ângulo aqui de dentro, ele deu para nós esse valor. E esse valor é de 18 graus. Então, aqui eu tenho 18 graus. Notem, então, que ele disse que esse segmento OB é bissetriz desse ângulo. Se é bissetriz desse ângulo, aqui também vale 18 graus. Isso significa que esse ângulo AOC é a soma de 18 com 18. Portanto, ele vale 36 graus. Bom, temos que descobrir agora quanto é que vai valer, né, esse outro ângulo que está aqui, o ângulo que se forma entre os pontos SOD. Bom, para isso eu sei que eu tenho 36 graus aqui. E aqui é um ângulo suplementar, o que falta para 180. Então, esse ângulo COD, na verdade, eu posso até fazer assim, ó. Eu já sei que ele vale 36 graus. E eu vou descobrir quanto vale o ângulo AOC, porque a soma deles tem que dar 180 graus. Portanto, o ângulo AOC vale 180 graus menos 36 graus. Fazendo a nossa subtração, vamos chegar lá em 144 graus. Opa, em vermelho. 144 graus. Agora precisa calcular quanto que é o valor do ângulo DOA, né? Ou melhor, DOB. Bom, para achar o DOB, este ângulo aqui, vamos ver, então, DO e B, eu vou pegar aqui esse valor. Eu sei que aqui eu tenho, né, 180 graus. Para saber DO e B, basta fazer o quê, então? Eu tenho que todo o suplementar valendo 180, basta eu subtrair de 18. Então, esse ângulo DOB vai ser igual a 180, que seria tudo isso aqui, menos 18 graus, porque ele tem que chegar nessa abertura. Então, tirando de 18 graus, DOB, 144 graus. Não, 162, desculpa. 162 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Muito bem. O que nos dá, então, a alternativa E. 162 graus para o DOB e 144 graus para o EOA. Vamos lá para o 5. Aqui no exercício 5 ele coloca, né, nesta figura, BAE e EAC são ângulos complementares. E a reta AF é bissetriz do ângulo DAC.
E na verdade, semi-reta, AD é bissetriz de BCA. Se o ângulo BAE mede 25 graus, qual será a medida do ângulo EAF? Então vamos desenhá-la para ver, né, como é que a gente pode calcular. Deixa eu apagar aqui. Agora a nossa reguinha. Então eu tenho AB, AC. Então aqui eu tenho esta situação. Essas duas semi-retas se encontram no ponto A. E eu tenho o ponto B aqui. E aqui, ponto C. Aí ele me mostra aqui E, D e F. Bom, um segmento aqui. Outro segmento aqui. Esse é meio torto. Esses são, então, os segmentos E e F. E e F. E ele está dizendo que o segmento AD é bissetriz. Então, vai partir aqui, ó, dividido no meio. Que é o nosso segmento no ponto D. Então vejam que os ângulos BAE e EAC são complementares. Então, B, A e E são complementares. Se B, A e E, com relação ao ângulo EAC, EAC, que é esse outro ângulo aqui, E, A e C, se eles são complementares, a soma deles dá 90 graus. Ângulos complementares. Ele disse que a bissetriz do ângulo DAC é o segmento AF. Então, a bissetriz do nosso ângulo, né, DAC, então é esse ângulo aqui, D, A e C. Essa bissetriz corresponde, então, ao segmento AF. Então, esse segmento aqui. Se é bissetriz, esses dois ângulos aqui, ó, são iguais. E o segmento AD é bissetriz de BAC. Então, B, A e C é esse segmento F. E ele vai ser bissetriz. Então, aqui, este ângulo vai ser igual a esse outro ângulo. Se aqui eu tenho 90 graus, significa que aqui eu tenho 45 graus. E o outro também tem 45 graus. E foi dado mais o que de informação para nós? O ângulo BAE mede 25 graus. Então, o ângulo BAE, se ele mede 25 graus, e tudo isso aqui mede 45, então significa que aqui eu terei 20 graus. E se o segmento AD é bissetriz, aqui eu terei 20 graus também. E se aqui eu tenho, né, um ângulo que na verdade aqui é 25, né? 20. Se o segmento AF também representa aqui uma bissetriz, então eu vou ter aqui também 20 graus. De forma que esse ângulo que ele queria, o ângulo EAF, então EA e F, aqui, desculpa, é 25 graus, né? E aqui 25. Vamos chegar aí, então, 45
42 graus e meio. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui o exercício 6. Deixa eu ver se estou conseguindo. Ah, tá compartilhado. Estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Deixa eu colocar ela de volta. Estão vendo aí a tela? Sim. Próximo exercício, ele fala aqui, observe os ângulos, né, construídos na malha quadriculada. Então, tem o ângulo A, é um ângulo aí obtuso, né, com uma abertura aí maior do que 90 graus, entre 90 e 180 graus. Tem o ângulo B, que tem uma abertura aqui de ângulo raso, né, 180 graus. Tem o ângulo C, que eu observo aí na malha quadriculada, que ele tem as semirretas, né, perpendiculares entre si. Então, eu tenho a formação aqui de 90 graus. 45 de um lado, 45 do outro. E eu vejo aqui o ângulo D, onde as semirretas formam, né, um ângulo aqui de 45 graus. Então, assinale as opções corretas. No ângulo A, na afirmativa A, está dizendo que esse ângulo A vale 135 graus. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui 90 graus, e depois eu tenho aqui uma metade de 90 graus, porque corresponde à metade do quadradinho, né? A metade da malha quadriculada. Então, eu tenho 90 graus mais 45 graus, portanto, 135 graus. O nosso ângulo B, ele corresponde ao ângulo de meia volta, é o ângulo raso. Eu tenho 90 graus mais 90 graus, 180 graus. Então, está errado aqui, né? Ele está falando que o B tem 360 graus? Mentira, tem 180. Já o ângulo C, eu percebo que é o ângulo reto, né? Eu tenho aqui a metade de um quadradinho nesse ângulo, então são 90 graus, desculpa, são 45 graus, e a metade do outro quadradinho corresponde a mais 45 graus. Então, esse ângulo aqui tem 90 graus, é o ângulo reto. Finalmente, o ângulo D, eu tenho aqui as duas semirretas, e a abertura corresponde aqui à metade de um quadrado, né? A metade do ângulo de 90 graus, que seria o ângulo reto da malha. Então, essa metade corresponde a 45 graus, e não 50, como foi colocado aqui. Portanto, a afirmativa está errada. Na E, de fato, o ângulo A mede 120, o ângulo A falou que era 120 graus. Mentira, né? Nós vimos que o ângulo A tem 135 e não 120. A afirmativa B, a afirmativa F, né, está dizendo que o ângulo B é de 180 graus. Verdade, é o ângulo raso, 180 graus. Na G, disse que o C vale 45 graus, não, o C vale 90. E a afirmativa H diz que o D vale 45 graus, e de fato, aqui, o ângulo D, 45 graus. Tudo bem, turma? Sim. Exercício 7, ele diz aqui, ó, fotografar já faz parte de nosso cotidiano. A selfie virou mania e o bastão de selfie chama a atenção de muitos consumidores. Com esse acessório, é possível colocar o celular mais distante do corpo para fazer uma selfie, incluindo todo um grupo na mesma imagem. Veja a indicação do ângulo perfeito para esse tipo de foto. Então está aqui, né? Uma primeira foto que foi tirada, que não fica boa. E aí a foto ficou perfeita quando ele pegou aqui o bastão de selfie, colocou lá o celular e o eixo, né, do celular manteve uma abertura com relação à horizontal do bastão de selfie de 60 graus. Indicou esse ângulo pretinho como 60 graus e esse ângulo vermelhinho, que deve ser então o ângulo suplementar, né? Será o ângulo que tem uma medida do que falta para 180. Então,
qual é a medida do ângulo indicado em vermelho. Esse ângulo indicado em vermelho é o ângulo suplementar, é o que falta para 180. Portanto, ele vai valer 180 menos 60, 120 graus. Ok, turma? Sim. Vamos lá para o exercício 8. Para obter um bom resultado ao tirar a foto, é preciso achar o melhor ângulo. Observe o ângulo que este fotógrafo escolheu para tirar uma foto do esquilo. Está aqui o esquilinho, então. Aí ele fez o quê? Ele inclinou o tronco dele, de forma, com a inclinação do tronco dele, e com relação a uma horizontal, vamos dizer assim, que é a distância que ele tem da câmera para o esquilinho, reparem que entre essas duas semi-retas se formou um ângulo de inclinação dele. E aqui eu tenho esse ângulo sendo indicado por um quadradinho e um ponto dentro desse quadrado. E isso aqui, então, é a indicação do ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, a medida desse ângulo vai valer 90 graus. Ok, turma? Sim. Sim. No exercício 9, eu tenho aqui, ó, na imagem, observamos dois lápis alinhados, um de frente para o outro, encostados apenas pelas pontas. Então, tá aqui os dois lápis encostados pelas pontas. Eu tenho aqui, então, um desenho que ele fez, indicando aqui um ângulo alfa, um ângulo beta, um ângulo gama e um ângulo mi. Colocou em letras gregas aqui, né? E aí ele fala, no modelo matemático, vemos 4 ângulos em torno do ponto onde as pontas dos lápis se encontram. Podemos dizer que os pares de ângulos suplementares são. Então, quem são os pares de ângulos suplementares? Que seriam aqueles que, ao você somá-los, você vai obter aí a sua medida de 180 graus, né? Vejamos, pessoal, se você somar o ângulo alfa com o ângulo beta, então vai pegar esse alfa com esse beta. A soma dos dois não vai dar 180 graus. Então, eles não são suplementares. Agora, se você pegar o alfa e somar lá com o ângulo mi, então o alfa com o mi, notem que eu vou ter 180 graus. Então, eles são suplementares. Se eu pegar o ângulo gama, esse ângulo que está aqui, ó, gama, e somá-lo com o beta, que é esse outro que está aqui, notem que eu vou ter também 180 graus. Então, são suplementares também. Se eu pegar o ângulo beta e o ângulo mi, o ângulo beta é esse interno aqui, com o ângulo mi, a soma deles também me dá meia circunferência aqui. Então, também 180 graus, ângulo raso, são suplementares. Se eu somar o ângulo mi com o ângulo gama, então esse ângulo mi com o ângulo gama, não, eu vou passar de 180 graus, né? Então não são suplementares também. E se eu pegar o ângulo alfa e o ângulo gama, então alfa com o gama, eu obtenho aqui a meia circunferência, a meia volta, e então eu obtenho 180 graus. Então eles são ângulos suplementares. Ok aqui, turma? Sim. Sim. Vamos lá para o exercício 10. No exercício 10 ele fala aqui, ó, sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, as medidas dos ângulos destacados em azul e amarelo são respectivamente. Então, vamos desenhar isso aqui na lousa também. Estão enxergando a luzinha aí? Sim. Vou apagar aqui. E a nossa figura forma aí esse tipo de
quadrilátero. Então, eu tenho aqui esse primeiro lado. Tenho aqui esse lado embaixo. Esse outro lado. E lá em cima, ligando os nossos lados. Ele me fala que aqui tem esse ângulo, aqui tem este ângulo, este outro ângulo tem 62 graus. Aqui ele faz um tracejado, um prolongamento desse segmento. Tracejado aqui. E aqui ele coloca pintado de amarelinho aqui e aqui pintado de azulzinho. Muito bem. O que é feito aí então, pessoal? Ele diz que a soma dos ângulos internos, né, do nosso quadrilátero aí, de todo o quadrilátero, vai ser igual a 360 graus. Então eu já percebi que esses dois ângulos são ângulos retos. Tem 90 graus. Então aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus. Dessa forma, se eu observar o meu quadrilátero, pode ser o quadrilátero A, B, C e D, a soma desses ângulos, né, internos desse quadrilátero A, B, C, D, tem que dar 360 graus. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de um ângulo X qualquer. É um ângulo X. E esse outro ângulo vai ser o suplementar. É um ângulo Y. Para calcular o valor desses ângulos, eu vou usar, então, a soma dos ângulos internos do nosso quadrilátero. Então, eu vou dizer que o ângulo de 62 mais o primeiro ângulo de 90 mais o segundo ângulo de 90 mais o ângulo X tem que ser igual a 360 graus. O que eu faço, então? Vou fazer a somatória aqui, né? 90 com 90 com 62, 242 graus, mais o ângulo X é igual a 360. Passo 242 para o outro lado, subtraindo, né? Mudando o sinal. O X, o ângulo X vai ser de 360 menos 242. Portanto, o ângulo X, eu faço 360 menos 242, vou chegar aqui em 118 graus. E como que eu descubro o ângulo Y? Olha, o ângulo Y, ele é suplementar. Ele é o que falta para a meia volta completa, para 360 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo X mais o ângulo Y são suplementares, a soma deles tem que dar 180. Eu sei quanto vale o ângulo X, que eu já calculei, 118, mais o ângulo Y tem que ser igual a 180. Portanto, o ângulo Y vai ser igual a 180, passando o 118 para o outro lado e mudando menos 118. Esse ângulo Y, eu faço lá 180 menos 118. Ó. 180 menos 118. 62 graus. Achei as medidas dos dois ângulos que nós precisávamos. Vou a nossa alternativa, né? Alternativa D, 118 e 62 graus. Moleza aí, turma? Sim. Tranquilo até agora?
Sim. Maravilha. Pessoal, eu vou deixar para entrar no assunto da nossa próxima aula, né, que agora a gente já está no tempo apertado. A gente retoma a nossa apostila na sexta-feira. Tem alguma dúvida? Tá claro aí? Deu para entender como é que foi aí os pontos aí que vocês acertaram, que erraram? Sim. Deixa eu refazer aqui, o pessoal que entrou depois: Isaac, Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Gabriela, Poliana, Rafaela e Vitória. Beleza, galerinha? Beleza. Sim. Beleza, então. Um abração aí para vocês. Abraço. Tchau, Fiquem professor. com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, Abração. professor. Tchau. Falou. Tchau, tchau.